Ok. Então, na aula de hoje, nós vamos dar continuidade à nossa série de aulas sobre estrutura de repetição. Na verdade, esta é a última aula que nós vamos falar deste assunto, né? Que por muitos é um dos assuntos mais complexos que se tem, falando das estruturas básicas, sequencial, condicional e repetição. Bom, e aí nós vamos falar da terceira estrutura, o terceiro tipo de estrutura, né? Onde é uma das mais usadas atualmente, amplamente usada, tá, para diversos fins, e a gente vai falar algumas dessas finalidades hoje. Bom, só relembrando então nosso fluxo de execução em repetição, nós temos ele continua tendo o mesmo fluxo, onde a gente tem os inputs, uma condição sendo testada, né, uma afirmação, se for verdade, comando, repetição e falta de sair dessa condição. Ou seja, nós temos ainda um loop, né, no nosso código, nosso algoritmo ele deixa de ser sequencial e passa a ter um loop de repetição. Bom, eh, ok. Mas o que nós vamos falar hoje, basicamente? Dentro daquelas tipos de estrutura de repetição que nós temos, essa estrutura de hoje, ela se enquadra num tipo chamado variável, estrutura de repetição com teste no início, porém com variável de controle, tá? A gente vai entender um pouco melhor quando eu falo as características, né, por que que ela tem esse princípio, vamos dizer assim, de usar variável de controle, né, e é o que restringe essa estrutura, sendo bem clara a sua aplicação, então ela é por um fim bem específico, tá bom? Então essa é a categoria da estrutura que nós vamos falar hoje, então é um subtipo de variáveis com teste no início, que usam basicamente variáveis de controle para fazer as suas iterações. Bom, e como que funcionam essas iterações, pessoal? A gente olha para aquele fluxo, só que a gente vai ter esse sentido aqui. Olhando para a parte de condição, tá, condicional, a gente tem isso daqui. Nessa estrutura, que é a estrutura para, né, estrutura de repetição para, a gente tem 3 partes que são evidentes no nossa estrutura, que precisam estar evidentes até na hora de você pensar ela, que é o quê? É o início, certo? É o fim, tudo bem, que vai determinar a condição, é a associação aqui da unidade de controle com o fim, principalmente, e essa repetição aqui, tá? Mas como assim? Vamos lá. Como que a gente vai organizar ela aqui? Eu disse que ela é uma estrutura que tem variável de controle, então vamos assumir que existe uma variável de controle chamada C, certo? Aí quando eu falo o seguinte, ah, minha estrutura de repetição ela tem que saber claramente o início, então eu defino para minha variável de controle que ela tem um início, então ela recebe um valor de início sempre. Então se ela tem um início, ela recebe um valor de início, por exemplo, pode ser um zero. Então C recebe zero. Eu estou dizendo que para o meu loop, para minha interação, ela tem um ponto de partida que é o zero, tá? Vamos pular a condição. Esse tipo de estrutura, gente, ela é usada, né? Eu faço questão, eu vou pontuar isso de novo, quando nós temos claro quantas vezes vai ser repetido o loop. Ou seja, aquele cenário que eu falei para vocês de determinístico, não determinístico, lembra? Então esse aqui ele é determinístico, certo? Eu tenho claramente quantas vezes o loop vai ser realizado. Então vai ser 10, vai ser 20, vai ser 5. Isso sempre vai cair e eu consigo montar essa estrutura. Então vamos supor que eu quero fazer uma repetição por 10 vezes, quero repetir um comando por 10 vezes. Então eu venho aqui e determino então o meu fim sendo 10, por exemplo, certo? Não ficou muito bonitinho aqui, mas vamos lá, vamos organizar aqui. Meu fim sendo 10. Então é como se ela começasse do zero e fosse do 10, aqui na verdade a gente vai ter 11, né? Então vamos lá, se eu começo do zero e vou até o 10, eu vou ter, então eu vou terminar no 9, você quer ter 9, 10 repetição, né? Então, gente, ó, eu sei onde começa, eu sei quantas vezes ele vai fazer para chegar aqui. Mas se eu tô falando que começa do zero para chegar no 9, eu quero fazer isso tudo aqui, ó, eu quero que isso aqui repita por 10 vezes, que tipo de comportamento eu tenho? Quantas vezes, quantos saltos, certo? Quantos saltos eu dou do zero até o 9, contando o zero, né? Eu vou dar, contando 9 também, eu vou dar 10 saltos se e somente se eu for saltando de um em um, tudo bem? Então, se eu sair do zero, cheguei no 9, que é a quantidade de vezes que eu quero, que é o fim, sei o início, sei o fim. Então, essa repetição aqui, ela vai ser feita
dando saltos, que a gente chama aí depois de passos, né, dando saltos de um em um. Então olha só gente, de novo, se eu tenho aqui, vamos por isso que provavelmente ó, se eu tenho se eu tenho um início que você recebe zero e ele para no 9, ele vai até o 9, e eu quero fazer 10 vezes, então ele tem que ir de 1 em 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 vezes, certo? Então, quando eu sei quantas vezes eu quero repetir, eu monto essa estrutura usando essas informações. Eu sei o início, eu sei o final, e eu sei de quanto em quanto vai fazer para chegar lá. Então, lembrando que essa manipulação do início até o fim e de quanto em quanto vai ser em cima da variável c. Então, esses saltos de um em um é como se eu pegasse a variável c, a cada iteração, a cada loop, eu fizesse isso daqui com ela. Tá, aí a gente vocês podem perguntar: "Poxa, não, o que que é isso, né?" Vamos lembrar aí? Então a cada repetição eu faço isso. O que quer dizer isso? Eu estou incrementando um ao C a cada vez que esse loop acontece. Se ele começa no zero e a cada vez eu aumento 1, a condição de parada aqui, teoricamente, implicitamente, tá, porque a gente vai ver que no Portugal isso não fica explícito, mas a condição nossa de parada, eu vou parar, eu vou repetir enquanto o C for menor ou igual a 9. Essa seria, por exemplo, minha condição, se eu fosse determinar explicitamente, tá? Por que que eu trago essa informação aqui? Apesar de Portugal não termos essa notação, tá? De condição, ela fica implícita. Porque algumas linguagens usam essa notação de condição. Então, ó, eu começo do zero, vou de um em um e paro e vou fazendo enquanto o C for menor ou igual a 9, certo? Que é o meu fim. Termina o fim aqui, tá? Ah, não poderia ser menor que 10? Não pode. Enfim, vocês entenderam que a quantidade aqui, se eu quero fazer 10 vezes, muitas vezes não importa de onde começa a onde termina. Agora, se eu quero fazer assim, eu imprimo todos os números de 1 a 10, poxa, aí o meu início e meu fim importa. Vocês conseguem compreender quando importam e quando não importam o início e fim, né? Se eu preciso manipular os números, a faixa de números daquele intervalo, certo? E preciso percorrê-los e, enfim, fazer alguma manipulação, o início e o fim, eles são importantes. O início e o fim, saber quais são. Agora, quando eu quero somente iterar X vezes, eu poderia começar aqui do 10 e até o 19, por exemplo, considerando o 10 e o 19, né? Poderia começar do 20 até o 29. Se eu quiser fazer isso aqui 10 vezes, tanto faz. Então, existem dois cenários, tá? E muito cuidado na hora de construir esses dois cenários. Então, olha só, gente, esse aqui é o nosso entendimento do para. Eu vou fazer, então, o início para ser indo de 0 até 9, né? Dando saltos de um em um, depois a gente vai falar como que a gente vai falar isso na sintaxe de para, saltos de um em um, e vai fazer esse comando aqui. Faça esse comando aqui. Então, ele vai fazer isso aqui 10 vezes, tá bom? Então, essa é a nossa representação aqui, nossa notação. Então a gente tem mais ou menos este comportamento aqui. A gente precisa saber quais são as três partes: o início, o fim e quanto em quanto eu quero iterar. Se eu quero ir de um em um mesmo, certo? Por quê? Só um parênteses aqui. Pessoal, se eu falo que eu começo, ó, C de 0 até 10, né? Passa, por exemplo, indo de um em um, né? Vamos falar assim. Então, passo um. Passo um, faça. Indo de um em um. Agora, se eu falo isso daqui, ó, de 0, opa, vamos pôr aqui até 9, né? Vamos pôr de 1 até 10, né, melhor. De 1 até 20, passo 2, faça. Ambos os casos repetem 10 vezes. Por quê? Esse aqui é o salto 1, 1, 1, 1. Aqui é o salto de 2 em 2. Mas notem que a quantidade de vezes que vai ser repetido nos dois casos, elas são as mesmas. Então, se eu cair num problema onde não importa os números aos quais eu estou percorrendo, só importa a quantidade de vezes que está fazendo, tanto faz eu usar uma ou outra. Agora, se me importa pegar os números e manipulá-los de alguma forma, eu preciso me ater a esses valores aqui. Quais são eles na hora de escolher, tá bom? Isso é importante. Bom, vamos lá, já até falei um pouco da sintaxe aqui, né? Dei meio, deixei, mas então, característica da estrutura para, né? Primeira coisa que você se pergunta é quando usá-las, né?
Eu disse e reforço, você pode usar as 3 estruturas, você consegue, de certa forma, para fazer qualquer problema de repetição usando elas. Só que o para, especificamente, ele é muito, muito recomendado, fortemente recomendado, para quando a gente sabe quantas vezes vai ser repetido. Então, para, quantidade determinada de vezes, certo? Quando eu sei quantas vezes vão ser repetidos, certo? Então, quando o problema fala, por exemplo, o problema fala, repete, solicita, cite 10 notas. Olha, parece que está explícito quantas notas eu tenho que pedir, quantas vezes eu tenho que iterar, certo? Então, neste caso, eu vou sempre cair no para. Eu sempre recomendo usar o para. Quando souber quantos são, já elimina as outras e usa o para, tá? Então, é um macetezinho infalível, tá? Ele tem 3 partes bem definidas, que você sempre precisa se ater, que é o início, o fim e o passo, né? O passo representa, né, os saltos que me permitem sair do início e chegar no fim, sempre assim. Pode ser que o início seja maior que o fim. Esses meus saltos, então, têm que ser negativos, certo? Então, ou seja, se eu estou em 10, quero chegar no zero, eu tenho que fazer subtraindo, né? Então, meu passo vai ser -1, por exemplo, sempre subtraindo 1. Então, tem que tomar cuidado. Então, mas aqui, você sabendo, entendendo essas 3 partes, conseguindo enxergar essas 3 partes, fica tranquilo, tá? Hã, e aí uma característica que ela é amplamente usada, tá? Amplamente usada, uma das mais famosas que nós temos em repetição. Existem variações de suas construções em determinadas linguagens. Muita gente força a usar essa estrutura para quando a gente não sabe quantas vezes vai repetir. Ah, mas como assim, como a gente não sabe? Lembra do exemplo da aula passada, quando eu falei assim: "Ah, o cara tem um menu de opções, ele pode ir interagindo sobre esse menu, quantas vezes ele quiser, até ele escolher parar o programa. Mas eu não sei quantas vezes vai repetir, cada vez que eu executo pode ser uma vez, ele repete uma, depois ele repete 50, depois ele repete 20, não dá para determinar, né. Então, tem gente que consegue, que força e chegar ao para, usar o para nesses casos. É possível? É, mas recomendado? Jamais. Eu não recomendo, tá, eu particularmente não gosto. Eu sempre uso ele quando eu sei determinar quantas vezes vai ser repetido, tá bom? Então, essa é um dos pontos importantes aqui. E ele usa para fazer isso daqui, né, ele usa então como próprio característica dele, né, usa vai sempre, 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 sempre usa uma variável de controle. Então, se você está usando para aí, você já tem que imaginar que vai declarar uma variável inteira, por exemplo, que vai fazer esse controle, né. Pode ser que você queira percorrer os decimais, pode, mas eu não sei, depende do problema. Mas você já declara ela como inteira que vai ser essa variável de controle, tá bom? Nossa aqui, tá? E essa variável de controle, a gente já usou ela lá no exemplo da enquanto, né, que permite a gente controlar a quantidade de vezes que o loop vai ser executado. Essa variável que vai receber o início, essa variável que vai validar se chegou ou não no fim, certo? Essa variável que você vai incrementar ela. Então é uma variável que, aquela variável C nossa, que recebe um valor de início, você vai incrementando ela vai aumentando ou diminuindo, de forma que ela sempre tende a tornar a condição de parada, né, sempre chegue na condição de parada. Essa é a nossa variável de controle. A sintaxe da estrutura para é essa, né, então nós temos o termo para, então para uma variável indo do início, que é um valor, tá, 0 até 10, por exemplo, de 1 até 10, né, aqui, ó, por que que isso daqui tá dessa forma, tá? Porque essa parte aqui, especialmente, ó, essa parte aqui, ela é uma parte opcional, tá? Ah, mas como assim opcional? Ela é opcional porque se você omite, se omitida, ela assume passo um. Se você quer que o passo seja diferente de um, você precisa explicitar essa parte. Então você vai fazer assim, se 2, por exemplo, você vai fazer passo 2, para ir de 2 em 2, para saltar de 2 em 2. Então imagina que você tem uma faixa de valores, tem o início e o fim, mas como que você quer chegar lá? De 1 em 1? De 2 em 2? Enfim, tá bom? Você determina aí usando essa parte do passo aqui. Faça, aqui vai ter os comandos que vão ser repetidos e o fim para, tá?
Então ela é uma estrutura que você bate o olho, assim, uma das estruturas que você bate o olho e fala: "Ah, eu sei o que tá fazendo aqui, eu sei o comportamento desse código", tá bom? Então ela é muito importante para isso, ainda mais por ter essas 3 partes bem explicitadas, tá bom? Eh, bom, então vamos lá aos nossos exemplos. Exemplo prático número 1. Nós que desejamos imprimir os números pares, mas que números pares, né? Vamos ver o problema? Faça um algoritmo que receba um valor, então o usuário informa um valor, e imprima todos os números pares de 0 até o valor. Vamos, para a gente evitar qualquer problema em relação o zero é par, o zero não é par, o zero é nulo, né? Vamos de 1 até o valor, tudo bem? A gente mata esse problema. Então, ó, faça um algoritmo que receba um valor, de novo, usando a nossa análise de problema, receba um valor é entrada, eu preciso ter um comando de leitura, certo? Receber um valor. Imprimir, saída, né? Imprimir, saída, todos os números pares de 1 até o valor informado. O processamento envolve você achar esses números pares, de 1 até o valor informado. Vamos lá, vou mostrar 2 formas aqui bem simples de fazer resolver esse problema, tá? O objetivo do problema, então, é mostrar esses números pares, né, dado uma faixa, você mostra somente os pares dentro dessa faixa. Eu não vou escrever aqui a análise, a priori é um problema simples. Vamos fazer aqui, vamos escrever aqui, ó. Como que seria? Receba um número, obter um número, obter um valor, um número. Esse número, pessoal, é o que determina a minha faixa. Olha só, olhando para o nosso para, esse número aqui, esse valor, ele está determinando o quê? Este valor determina o final. Tudo bem? Porque quem determina o início, então? Tá aqui. Eu começo do 1 e vou até este valor ao qual o usuário informou, certo? Então notem que aqui está bem explícito isso para a gente, né? Então a gente tem que extrair isso do problema. Então vamos lá, ó, obter um número. Vamos usar o para, ó, para 1 até o número informado, faça. Verificar se a gente tem uma variável de controle aqui, né? Então, para até um número informado, faça. Eu estou percorrendo todos os números. Se o número corrente, número corrente, isso daqui, pessoal, por favor, isso aqui é diferente, vou usar aqui, diferente do número informado pelo usuário. Esse número corrente é o número que está iterando. Eu saio do 1 até o número informado, certo? Então, eu tenho 1 até o último número. E vou fazendo de 1 em 1 no primeiro momento, certo? Então, 1, 2, 3, 4. Então, eu estou pegando esse número, que é o número corrente, verifica se o número corrente é par, né? Se for par, mostrar. Então, ó, vamos fazer assim: se o número corrente é par, mostrar o número corrente. Esse número corrente está guardado na variável de controle, tá? Quando a gente for mapear isso num algoritmo estruturado. Ok, aqui eu finalizo o se for ímpar eu não faço nada, terminou meu par também, meu loop eu não faço nada. Então, pessoal, vamos lá, o que é importante a gente pontuar aqui? Ó, meu loop está acontecendo aqui, né? Ele acontece aqui, chega no final ele volta, vai voltando. Então ele vai de 1, que é o início, até o número informado, que é o último número, certo? Que é o que o usuário passou aqui. Esse número informado é esse número aqui, certo? Ele faz aqui usando, como eu omiti, ele usa passo 1, ele vai de 1 em 1, certo? E a cada número que ele vai percorrendo nessa faixa, ele vai usando aqui para verificar se é par. Ele pega cada número e verifica se é par. Se for par, ele mostra esse número corrente. Tudo bem? Então, um exemplo, se for 10, se o cara formou o número 3, esse número corrente vai ser 1, 2, 3, certo? Então, esse número corrente é o número que ele pega nessa faixa ao qual ele está percorrendo. Bom, ok.
Então aqui nós temos ampliamos a nossa tabelinha, né, como que a gente escreve o para em Portugal, aqui, para variável início até fim. Bom, vamos no nosso algoritmo estruturado. Eu disse de cara que tem uma variável de controle, eu vou chamar de conte. Aqui para o nosso problema vai ser conte, certo? Conte porque é contadora de controle. Olha, notem que a variável de controle, nosso loop, ela é uma contadora. Ela conta para saber se terminou. Então você fala assim, Paulo César, fala por 10 vezes ah, abobrinha, sei lá. Aí o que eu vou falar? Abobrinha, abobrinha, abobrinha. Eu tenho que contar abobrinha para ver se eu cheguei nas 10 vezes, certo? Então, quando eu cheguei nas 10 vezes, eu paro de falar. Mas eu tive um mecanismo de contagem. Então, essa variável de controle, ela funciona como uma contadora, tá bom? Eu vou ter aqui o número que o usuário vai informar e só, certo? Eles são variáveis do tipo inteiro. Ok, vamos lá então. Vamos pedir para o usuário informar o número. Ó. Digite um número. Ok? Leia num. Então, o usuário digitou o número, eu guardei no num. Ó, para. Então, aqui, ó, vamos lá. Para. Conte, que é a minha variável de controle, recebendo ou seja, começando de até num, que é o número que o usuário informou, eu posso pôr passo ou eu posso omitir. Façam. Então, aqui dentro, o que eu faço? Se conte, né, dividido por 2, né, se o resto de conte dividido por 2, né, aqui, deixa eu me lembrar, seria o mod aqui, né, vamos pegar porcento 2 igual a 0, né, assumindo que por cento seja o resto da divisão por 2. Tem que lembrar depois dessa sintaxe aqui, tá? Aqui eu quero o resto da divisão por 2. Então aqui, se o número é dividido por 2, eu vou achar que ele é par. Então, se ele for par, eu vou escrever o conte, tá? Certo? Eu estou escrevendo de forma bem simples, tá? Que fim se, fim para. Lembrando que toda estrutura a gente termina e começa e termina, então aqui é o nossa principal estrutura que nós estamos discutindo hoje, como ela é construída. Então, notem que é possível fazer isso aqui usando o enquanto? Sim, sim, totalmente, tá? Só que ela fica mais simples usando para, nesses tipos de problema, onde eu sei quantas vezes eu quero repetir, tá bom? Aqui eu tô incomodado, porque eu vou deixar count mod 2, tá? Eu não lembro qual que é a sintaxe de Portugal para resto, tá bom? Então, vou deixar assim, count mod 2. O resto da divisão de count por 2 é igual a 0. Pessoal, isso aqui é uma forma de fazer isso daqui. Existe uma outra forma mais simples, tá? Vou pegar isso daqui, vou trazer para cá, vou deixar ele aqui de lado. Ó. Então, esse aqui é uma forma de fazer resolver esse problema. Agora, pessoal, notem que se eu quero pegar só os pares, dado que eu saio de um número até outro, como que eu posso fazer? Ó, vamos ver aqui em cima, ó. Se eu quero fazer isso aqui, né? Vamos supor que o usuário digitou 3, ou 3 não, 6, certo? O número que o usuário digitou foi 6. Eu quero imprimir só os pares. Eu tenho que imprimir 2, eu tenho que imprimir 2, 4 e 6, né? Ó, então o que que eu faço? Se o cara digitar, só para a gente validar essa nossa hipótese, tá? Porque um caso só não valida a nossa hipótese, nem dois, né? A gente precisaria ter mais casos, mas dá para a gente ter o norte, ó. Se o cara digitar 10, 2, 4, 6, 8, 10. Pessoal, o que está acontecendo de um número para outro? Se a gente percebe o padrão, e quando a gente fala do para, é importante a gente olhar para essa sequência de números e identificar padrões. Tá? Isso é algoritmo também. Ó, o que eu estou perguntando é daqui para cá, o que aconteceu? O que a gente fez? A gente somou 2. Daqui para cá, somou 2. Então, ele vai variando sempre de 2 em 2. E outro detalhe, um detalhe importantíssimo, ele começa sempre do 2, certo?
começa sempre do 2. Então, para este nosso caso aqui, o que a gente pode modificar? Eu posso fazer um início sendo 2 até num, e aqui eu faço passo 2. Então, começa do 2, faz de 2 em 2. Então, ó, o que mudou? Vamos deixar. Deixa eu assim, vou mudar de cor aqui, só para vocês perceberem o que mudou. Ó, mudei o início e adicionei o passo 2. Quando eu faço isso, gente, eu posso tirar isso. Porque automaticamente ele só vai percorrer os números pares. Note quão mais simples ficou o algoritmo, uma mudança tão bobinha, vamos dizer assim, né? Mas o meu algoritmo ficou mais enxuto, ficou mais limpo, ficou mais simples. Eu deixei de usar uma estrutura que é condicional, tá? Então, olha, notem que eu posso usar condicional dentro de repetição, a gente já falou sobre isso, né? Então, certo? Então, isso aqui seria uma forma mais inteligente de escrever e resolver esse problema. Bom, outro problema, somar números. A gente já fez isso usando outras estruturas, por isso que a ideia é a gente repetir para a gente começar a traçar os comparativos na nossa cabeça. Bom, o que é a ideia do problema? O que o problema pede? Escreva um algoritmo que dado 10 números, pessoal, dado 10 números, eu sei quantas vezes eu quero repetir. Dado 10 números informados pelo usuário, ou seja, 10 números que o usuário tem que digitar cada um, some todos eles. Tá? Esse aqui é processamento. Mostre o resultado da soma. Bom, entrada, processamento, saída. Eu tenho que receber 10 números, eu não recebo mais um número. Tá? Vamos direto para o pseudocódigo? Acho que a gente não tem problema se for aqui. Pessoal, então olha só. Aqui de cara, no algoritmo, eu não vou fazer assim, ó, escreva informe um número, leia N, por exemplo, e depois eu faço para. Para conte, indo de 1 até, nesse caso é 10, passo 1, faça. Olha, notem tanto que é fácil você, depois que você pega o costume, você fazer o para, é muito trivial. Pessoal, aqui, ó, aqui automaticamente eu estou colocando a estrutura que vai repetir 10 vezes. Para contador, indo de 1 até 10, passo 1, lembra que o salto aqui é 1, né, que é implícito, faça. Olha, pessoal, isso daqui eu estou fazendo o quê? Eu estou lendo um número e repetindo alguma coisa 10 vezes. Mas eu quero ler quantos números? Eu quero ler 10 números, então tira isso daqui e joga isso para cá, que automaticamente isso daqui vai ser repetido 10 vezes. Eu quero ler 10 números, ter 10 números. Então, eu preciso fazer com que este comando se repita por 10 vezes, tá? Então, leia N. Na medida que eu vou lendo N a cada iteração, certo? Ele vai ler 10 números aqui. Tá, então na medida que você lê o N, o que você tem que fazer? Tem que somar. Então imagina que, olhando para o nosso teste para ficar fácil da gente compreender como que esse algoritmo funciona, é isso aqui, ó. O cara vai digitar lá, digita 2. Aí, vamos supor que é o N. Tem uma variável soma aqui, que ela tem a função de acumuladora. Lembra lá? Que a gente falou disso nas aulas passadas. O que é isso? Ele vai acumulando os números que os caras vai digitando. Ó, então ele guarda o 2 aqui. O cara digitou 3, ele vai pegar o 2 que tinha lá e vai acumular. O cara digitou 4, ele vai pegar o que tinha lá antes e acumular. Então nota que ele vai somando os números que tá aqui, o cara vai digitando. A cada vez que o cara digita, eu preciso vir aqui e fazer a soma, certo? Então, isso vai acontecendo até ele terminar os 10 números que ele digitar. Tudo bem? Então, olha, o mais importante a gente aqui é voltar nesse comportamento do qual a gente já estudou em outros exercícios, que é implementar o somatório, certo? A função de somar. E para isso, pessoal, o que a gente faz? É bem simples, né? Se vocês se lembrarem, eu vou ter uma variável que vai guardar o resultado da soma. Para isso, ela pega o valor anterior dela, lembra aqui, ó? Então, ela pega o 14, que é o valor anterior da soma, e soma com o valor atual de quem? Do N. Então, ó, ela sempre faz isso, ó. Ela, olha, imagina aqui, ó. Peraí, só um minutinho. Aqui eu pego o 14, que é o valor que estava na soma, que é essa primeira parte aqui, soma mais o N que ele acabou de digitar. Então, ele vai sempre acumulando.
O detalhe importantíssimo que a gente não pode esquecer é que, inicialmente, eu não tenho nada na soma. Tudo bem? Eu não tenho guardado nada. Aí, quais variáveis nós temos aqui, então? Soma, conte e n, que são inteiros. Depois que eu terminar o para, ou seja, que eu percorri os 10 números, somente depois que eu terminei, eu venho e escrevo a soma, 2 pontos, soma. Pessoal, olha só, isso daqui eu vou frisar que é uma questão muito importante que muita gente erra. Esse escreva está fora do loop. Ó, por que isso está dentro e por que isso está fora? Primeiro, eu preciso ler quantos números? 10. Não é 1, é 10. Então vai para dentro. Eu preciso imprimir quantas vezes a soma? Eu preciso imprimir todas essas faixas de valores? Olha só, eu preciso imprimir tudo isso aqui que tá aqui, 2, 5, 9, 14. Não, 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 não. Esse é exercício peça. Nesse caso, não, ele quer imprimir só o resultado final. Ó, cadê? Ó. Mostra o resultado da soma. Então, o resultado da soma é só o último valor que ela assumiu depois das 10 iterações. Então, termino de fazer o loop, que é essa parte aqui, e mostro qual foi a soma acumulada. Tudo bem? Então, esse seria este exercício aqui. Pessoal, se eu quisesse a média aqui desses números, pensando já numa outra parte do exercício aqui, ó, se fosse para calcular a média, eu viria fazer o seguinte, ó, média recebe quem? Soma dividido por 10. Então, aqui eu teria média do tipo real. Então, só para falar quão simples é, olha, se fosse pedir a média, se, tá? No caso, o exercício não pede. Mas imagina que a gente mudasse o exercício para falar a média dos números digitados é média. Tudo bem? Então, a média é a soma de todos os números por 10, ok? Bem simples. Tá, o último exemplo aqui nosso é o exemplo de contar os pares. Segue a mesma questão que a gente tinha anteriormente, só que ao invés de imprimi-los, eu quero contar quantos pares tem. Mas olha, faça um algoritmo que receba 10 números e ao fim mostre quantos dos números informados são pares. A gente poderia aproveitar essa estrutura aqui, que repete até 10, né? Mas vamos lá. Ó, receba, de novo, 10 números. Nós temos que contar os números pares. Quantos dos números informados são pares? Isso aqui é o objetivo, né? É o que ele tem que mostrar no final também, né? Bom, bora lá então, né? Então aqui eu sei que vai ter um conte e eu sei que vai ter um número que o usuário vai digitando. Agora eu tenho uma outra variável que é conte par, né? Eu sei que esse conte é do controle do loop e eu tenho uma variável que conta quantos dos 10 números, quantos são pares. Então, olha só, vamos lá então, de novo, 10 números, então a parte de leitura está dentro do para, né? Para conte indo de 1 até 10, faça. Ó, então, recebo 10 números, enfim, mostra quantos números são pares, então aqui a gente pode ver, escreva, pede para digitar um número, né? Informe um número. Ok, leia num. E aí aqui eu vou fazer a condição para verificar se é par, lembrando que a condição para verificar se é par é se o número é divisível por 2, e dizer que ele é divisível por 2 quer dizer que se o resto daquele num dividido por 2 é igual a 0. Então, se for, o que a gente faz? A gente conta aquele número. Então, conte par recebe. Contar é sempre assim, né? Lembra? Contar é diferente de acumular. Contar eu conto de 1 em 1. Então, conte par recebe, conte mais 1. Fim se, fim para. Ó, vou explicar de novo, já vou explicar. Ó. Escreva quantidade de números pares digitados. Certo, então aqui eu vou ter o conte par. Pessoal, olha só, como eu disse, quando você costuma com a estrutura, ela se torna tão automática que é uma estrutura das mais simples que a gente pensa, assim.
De um até tanto, de 2 até tanto, de 3 até quanto a tanto, tá. Claro, tem como deixar ela complexa? Tem. A gente vai ver na próxima aula, né, que eu vou fazer uma aula adicional de repetição sobre repetição encadeada e sequências, séries e sequências, tá bom? Mas olha só, por enquanto, você tem que pensar que ela é simples de fato, né, a gente constrói ela sempre falando, de tanto até tanto, e aí eu vou repetindo o que eu quero, os comandos aqui internos, né. Pessoal, aqui, antes de fazer isso, eu tenho que fazer aqui o conte par, né. Conte par, inicialmente, ele não tem nada, ele é zero, porque pode ser que o cara não digite nenhum número par, então ele vai continuar sendo zero depois dessa iteração, né. Hã, certo? E aí, ó, a cada vez que eu percorro, eu vou fazendo verificando se o número formado digitado é 2, é 0, a divisão por 2 é zero, né, se ele é par. Se ele for par, eu vou fazer na contagem. Terminei o par. Bom, para a gente finalizar então, vamos fazer nosso teste de mesa aqui. Conte num, conte par. Pessoal, vamos lá. Hã, o conte par é a primeira variável ali que recebe zero, né, então vou começar aqui, né, seguindo o fluxo. Conte recebe 1, então ele inicializa com 1. Ele vai verificar se é menor que 10, ele sempre faz essa verificação, a cada iteração ele verifica se o número ainda é menor ou igual a 10. Então 1 é menor ou igual a 10, né. Então o cara vai digitar um número, vamos digitar 7. Ó, aí o que vai acontecer? Vem aqui, ó, se 7 é divisível por 2, então 7 não é divisível por 2. Então ele não vai aqui, ele pula e vem aqui. Conte vai para 2. 2 é menor ou igual a 10, ou seja, não atingiu 10? Sim, é menor ou igual a 10. Então, vou ler o novo número, 10. 10. 10 é divisível por 2? Sim. O resto de 10 por 2 é zero. Então, conte par recebe conte par mais 1. Quanto que vale conte par? Conte par anteriormente, que é esse número de cima, vale zero. 0 mais 1, 1. Vamos para o próximo. Conte vai para 3. 3 ainda é menor ou igual a 10. E a gente vai seguindo aqui e digitando, né? Então, 2. 2 é par, então ele vai pegar 1, vai somar. Aqui vai para 4. Aqui pode estar 5. 5 não é, então ele não soma. Aqui pode ser 5, digito 9 também não é, ele não soma. Aqui vai para 6. Então, ou seja, o conte vai aumentando de 1 em 1 até chegar a 10, né? Pode estar 8. Então, 8 ele vai somar. Então, ele pega o 2 mais 1, que vai virar, então, 3. Então, vem para 7. Pode digitar 7 que ele não vai somar. 8. Posso digitar 10, ele vai somar. Então, aqui vai ficar 3 mais 1, 4. Números pares, né? 9. 9 é menor ou igual a 10, então ele vem aqui e digita, sei lá, 55. Não soma. 10. 10 é menor ou igual a 10, então ele vai fazer. Então ele vem aqui e digita 60 e eu tenho que somar 5. Aí ele vem e faz, ó, 11. Só que 11, pessoal, 11 ele vai testar o 11, certo? Só que ao testar o 11, qual que é o teste? Lembra do teste aqui, ó? Qual que é o teste que ele faz aqui? Esse até 10. Esse até 10 ele vai perguntar se o 11 vai fazer essa pergunta, ó. 11 é menor ou igual a 10? Isso é falso. Se é falso, ele para o loop, certo? Ou seja, ele excedeu a quantidade de repetições. Então, se a gente olha agora aqui, se a gente pega e olha daqui para cima, a gente tem um total de 10 vezes sendo executado, tá? Só para finalizar um exemplo bem completo aí do que está acontecendo, tá bom? Então, aí a gente tem, então, aí no final da conta ele mostra a quantidade de números de pares digitados é conte par, que no caso é o último valor assumido pela variável conte par, né? Lembrando que quando ele vai fazendo assim, ele vai substituindo, né? Ele vai riscando isso aqui, né? Ó, os valores não existem, igual esses aqui, ó. Tá? Quando ele substitui a variável, todos os números que estão lá anteriormente, eles deixam de existir, tá bom? Certo? Bom, é isso. Então, essa parte do para. Recomendo vocês façam o exercício. E um exercício que eu recomendo, que não deixei aqui nos slides, mas recomendo fortemente. Façam fatorial, façam Fibonacci, dois exercícios muito bacanas para usar a repetição. E façam ele usando para. É possível fazer ele usando as três estruturas e veem a diferença, tá? Fibonacci e fatorial. Tarefa de casa para vocês aí, tá?
e a gente depois vai interagindo e vendo lá os resultados de como vocês pensaram nesses 2 problemas usando Fibonacci e fatorial. Como de praxe, uma mensagem motivacional para vocês: seja grato por tudo que tem, aceite tudo que não tem e criativamente tudo o que deseja, tá bom? Então, sempre procurem construir aquilo que vocês querem ou se transformar naquilo que vocês querem ser, tá? Isso, para isso acontecer, você tem que mudar hoje, tá? Então, desta aula é isso.